Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na sua TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu entrevisto o conselheiro do CNJ, Emanuel Campelo, e o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB-RN, Felipe Maciel. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O Conselho Federal da OAB abriu consulta pública acerca da proposta do novo Código de Ética da Advocacia. A consulta está disponível até o dia 31 de maio no portal da OAB, www.oab.org.br. No mês de junho serão iniciadas discussões com a realização de audiências públicas sobre o tema. A previsão é de que até o final do ano o novo Código de Ética seja votado. Tela de Justiça volta a falar sobre o papel das comissões da OAB-RN. No programa de hoje, eu entrevisto o advogado Felipe Maciel, presidente da Comissão de Ensino Jurídico. Doutor Felipe Maciel, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Olá, João, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Felipe, a Comissão de Ensino Jurídico é uma das mais importantes da OAB-RN por cuidar da qualidade, da regulação do ensino jurídico no Rio Grande do Norte. Detalhe um pouco sobre a importância e sobre as funções da comissão para o nosso telespectador. A Comissão de Ensino Jurídico é uma das comissões permanentes da OAB e ela tem, entre as suas funções, primeiramente promover uma espécie de intercâmbio, de link entre o Conselho Seccional e as diversas instituições de ensino superior. Dentro desse papel, eu incluiria também esse papel de fiscalização, de estudo das matrizes curriculares, né, a verificação da adequação, se as grades estão correspondentes à realidade social local, podendo inclusive propor modificações, mas o principal papel seria esse de fiscalização. Todo e qualquer processo de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos jurídicos passa por um crivo, por um parecer prévio da OAB. Quem emite esse parecer é, de fato, a Comissão Nacional. Mas o subsídio para isso, os elementos que vão fundamentar o parecer, são produzidos pela Comissão Seccional. Então, sempre que, através do portal IMEC, é aberto algum desses processos, a comissão local visita as instalações, conversa com professores, conversa com alunos, verifica o acervo, analisa os documentos, a compatibilidade desses documentos com a realidade local e fornece esses elementos que serão encaminhados para a Comissão Nacional. Então, é um papel de aproximação da OAB com as instituições e, ao mesmo tempo, um papel também de fiscalização. E para o ano 2014, qual é o planejamento que o senhor está fazendo no comando da comissão? Bem, nós temos regimentalmente a obrigação de realizar anualmente um encontro regional de ensino jurídico. Nós fizemos em outubro do ano passado, em novembro, aliás, foi bastante sucesso, contamos com a adesão do corpo discente em peso do nosso estado, mas a nossa intenção para 2014 é realizarmos dois eventos, um mais voltado para a comunidade acadêmica, né, discutindo o ensino jurídico em si, que seria de fato o encontro regional de ensino jurídico, trazendo nomes especializados nessa discussão, e também o que a gente vai chamar de seminário de ensino jurídico, que já seria mais um evento voltado para o corpo discente, palestras com temáticas mais atuais, para que o aluno de cada instituição possa conhecer o professor da outra. A gente fazer uma espécie de intercâmbio dos próprios projetos de extensão de pesquisa que cada instituição tem, para que possa haver esse intercâmbio cultural jurídico dentro dos cursos jurídicos. Então seriam basicamente esses dois eventos, além, claro, da participação contínua dentro desses processos de abertura, reconhecimento e renovação que incessantemente acontecem. O ensino jurídico é hoje um dos temas mais debatidos dentro da advocacia. Inclusive, o Conselho Federal apresentou no mês passado ao MEC a proposta do marco regulatório, de um novo marco regulatório para o ensino jurídico no Brasil. Como é que está esse processo do novo marco regulatório do ensino jurídico no Brasil?
Olha, João, esse processo foi muito bem conduzido pela Comissão Nacional de Educação Jurídica, porque o então presidente, o atual presidente, doutor Edibad, né, está afastado, o presidente em exercício é o nosso colega potiguar, professor Lúcio Teixeira. Ele decidiu, em conjunto com o presidente Marcos Vinícius, que não caberia ao OAB apresentar uma proposta construída a portas fechadas. Então ele realizou diversas audiências públicas desde junho do ano passado. Nós fomos, inclusive, a seccional, uma das poucas que fez mais de uma audiência, foi uma realizada em Natal e outra em Mossoró. E o resultado disso foi discutido na última vez, no dia 23 de outubro, numa audiência pública nacional. Isso resultou num processo aberto, democrático, porque as instituições de ensino, que serão aquelas que sentirão, né, as consequências do novo marco, puderam participar amplamente. E agora, nesse último mês, a Comissão Nacional sintetizou todas as propostas que foram apresentadas, todas as sugestões nesse documento que vai ser entregue ao MEC. E quais são essas principais propostas? Entre os principais pontos, alguns mais de caráter geral, como por exemplo a periodicidade do ENAD, que atualmente é de 3 anos, passaria a ser anual, a inclusão de algumas matérias obrigatórias, como por exemplo o direito eleitoral, que hoje não faz parte, a mediação e a arbitragem, que são técnicas de resolução de conflitos que cada vez mais são buscadas como uma forma de desconcentrar um pouco o Poder Judiciário. Então, o próprio processo eletrônico também, o direito da tecnologia, como chamou a comissão. Então, além de aspectos nesse sentido, critérios novos no que diz respeito à criação de novos cursos. Eu acho que esse é o ponto mais interessante a ser ressaltado. Na proposta, se sugere, por exemplo, que haja uma proporção de uma vaga para cada 100 mil habitantes. Isso dentro de cada cidade. Então, se a gente for tomar por base esse critério, a cidade de Natal, por exemplo, teria 3 vezes mais vagas do que o esperado. O próprio estado teria, já que nós temos hoje, no Rio Grande do Norte, autorizadas pelo MEC, 3.200 vagas anuais. Só em Natal são 2.200. Então isso seria uma das novidades. E principalmente a natureza do parecer da OAB. Quando o protocolo de intenção foi criado, né, as primeiras conversas do ministro Mercadante com a OAB, já havia se sinalizado para isso, que o parecer da OAB ele não é vinculativo. O MEC, ele tem, se o parecer da OAB for contrário, o MEC pode ainda autorizar o curso. E na prática se verifica que vários cursos são criados com o parecer contrário da OAB. Nessa nova proposta, o parecer da OAB vai ser vinculativo. Ou seja, se houver o parecer contrário da OAB, o MEC não poderá ir de encontro a ele. Um levantamento recente da OAB apontou que Natal é a 11ª capital do país com mais cursos de direito em funcionamento. Hoje são 11 no total. Como é que o senhor avalia essa posição de Natal e esse possível acréscimo no número de vagas dentro dessa nova proposta do marco regulatório? Na verdade, o novo marco, ele tenta, não é que inclusão de novas vagas, ele tenta justamente combater isso, né? Inclusive uma expressão que o próprio ministro utilizou é que a primeira medida é fechar o balcão. Uma expressão um pouco forte, né? Mas que condiz com a realidade. Nós temos em Natal instituições que não preenchem a quantidade de vagas. Na verdade, várias vagas anuais não são preenchidas. Isso faz com que, em algumas situações, não haja um crivo de entrada. Aquele controle, não existe mais vestibular, no sentido da concorrência, com exceção das universidades públicas e de algumas particulares, né, no sentido de haver uma concorrência para a entrada. Isso faz com que, como relatam vários colegas, alguns alunos que não têm um mínimo até de alfabetização mesmo, de ter contato com o ensino superior. Isso prejudica a qualidade do ensino superior de uma forma geral. A posição da comissão local
né, claro que não é uma posição unânime, mas da maior parte dos membros e também da própria Comissão Nacional, é que Natal não teria necessidade de mais um curso. O que é necessário é fortalecer os que atualmente existem. Os 11 cursos que hoje existem são suficientes a para não atender a ser demanda. que, veja, um curso que contemplasse a Zona Norte, um curso que contemplasse o estudante que todo dia sai de Parnamirim, de Ceará-Mirim, de Canguaretama, como já teve aluno que sai todo dia, isso. Então, se justificaria talvez a criação de um curso afastado que atendesse a isso. Porque, de fato, especialmente para o aluno que cursa à noite, é muito complicado chegar às 7 horas e pegar uma condução para casa às 11 da noite. Então, isso talvez justificasse a criação de novos cursos, mas hoje nós entendemos que existe um excedente de vagas. Esses 11 cursos abertos oferecem quantas vagas? Em Natal são 2.000, de acordo com informações do IMEC, totalizam anualmente 2.000, salvo engano, 240 vagas anuais. Claro que distribuídas, porque faculdades possuem uma quantidade de vagas menores, centros universitários já possuem uma quantidade maior e as universidades, né, têm uma margem bem maior de vagas. Mas eu, não apenas do ponto de vista pessoal, mas a posição da nossa comissão, é que na realidade local hoje não se justificaria a criação de novos cursos. É preciso fortalecer os que já existem. E os resultados do último ENADE demonstram isso, né? Somente, salvo engano, foram 3 instituições que obtiveram a média 4, que ainda não é a nota máxima, mas é uma boa média. A maior parte, a média 3, que é um nível satisfatório, mas que demonstra que existem pontos que merecem ser melhorados, e algumas outras obtiveram a média 2, que já é o sinal vermelho sendo aceso, e inclusive algumas delas com suspensão de vagas. E quais as alternativas para fortalecer esses cursos já existentes hoje na cidade? Além do combate, né, do combate como eu já falei, a própria entrada, é preciso que haja, primeiro, uma rediscussão da própria estrutura curricular, como já tem sido feita, né, a inclusão de novas disciplinas que hoje fazem parte da realidade, o fortalecimento do docente. A gente percebe que nos documentos institucionais, no plano político-pedagógico, no plano de diretrizes institucionais, o docente é valorizado, mas quando a gente vai ver na ponta, na realidade isso não acontece, ou seja, a dificuldade do docente não existe apenas no ensino básico, ele também é uma realidade do ensino superior. E eu acho que principalmente também o fortalecimento dos instrumentos de avaliação, como o ENADE e como o exame de ordem. Eu acho, não se trata apenas de apertar por apertar, mas é fazer desses 2 instrumentos cada vez mais eficazes, condizentes com o que o estudante vai encontrar na sua vida profissional, para que essas instituições possam se adequar às exigências da sociedade e com isso crescer. Sem fiscalização, sem instrumentos eficazes, a gente não vai chegar a isso. Eu acho que o ENADE hoje não é um exame perfeito, claro que existem correções a serem feitas, principalmente, fechando em relação à proposta, o fato de o resultado do ENADE não ir para o currículo do aluno. Porque como o aluno ele não tem a obrigação de ir, ele até tem a obrigação, porque se ele não prestar o ENADE, ele não cola grau. Mas ele muitas vezes faz por protesto, por birra. Vai lá, assina o nome e vai embora. Isso faz com que várias instituições tenham uma nota baixa. Não estou dizendo que seja só isso, mas isso eu assisti a alunos meus entregando a prova com 10 minutos, indo embora. Então, a partir do momento em que o ENADE constar do seu diploma, ele vai respeitar, porque é a sua imagem que vai estar atrelada àquela nota. Isso vai fortalecer o próprio ENADE e vai fortalecer também as instituições de uma forma geral. Felipe Maciel, como advogado militante há quase 10 anos na cidade de Natal, qual a sua avaliação sobre o mercado jurídico no Rio Grande do Norte?
Veja, em termos de advocacia, a carreira, ela por si só é um pouco, ela tem as suas dificuldades, tem as suas, os seus obstáculos, mas eu acho que isso faz parte de toda e qualquer carreira. É uma pena ainda que, embora seja concursado também, exerça a advocacia pública, além da advocacia privada, mas é uma pena que, quando a gente pergunta numa sala de começo de curso, por que vocês estão aqui? E a maior parte das pessoas dizem, estou aqui para prestar concurso público. E a advocacia é uma carreira muito interessante, muito envolvente, muito apaixonante. E eu acho que tem mercado sim. O que falta ainda, claro, é aquela cultura de se acreditar que somente os grandes escritórios que têm vez, mas eu conheço colegas, jovens advogados que têm alcançado seu espaço, e eu acho que com dedicação, buscando sempre a especialização, porque o advogado não pode ser um simples generalista, ele tem que buscar aquele nicho que tenha mais aptidão, mas eu acho que ainda há espaço para bons advogados no nosso estado. Na função pública, o senhor exerce a função de assessor jurídico da Prefeitura. Perfeito. E recentemente a Câmara Municipal do Natal aprovou a equiparação junto às demais carreiras jurídicas do município. Uhum. Isso foi considerado uma vitória para a categoria? Na verdade, não foi uma equiparação. O que ocorre é que, pela estrutura da lei orgânica do município, nós temos uma situação um pouco diferente da que acontece, por exemplo, no plano estadual e no plano federal. A advocacia pública municipal é fracionada em duas carreiras. A Procuradoria Municipal, que tem a função da defesa da atuação judicial, ou seja, o contencioso, e a assessoria jurídica, que funciona como a consultoria jurídica dos diversos órgãos e entidades. Eu, por exemplo, sou lotado na Secretaria de Habitação do município. Então, existem duas carreiras paralelas. E sempre houve uma distância muito grande do ponto de vista remuneratório entre as duas carreiras, que, no fim das contas, exercem atividades similares. O parecer jurídico do assessor jurídico não é revisto pelo um parecer do procurador, não é hierarquia. O que acontece são funções distintas. Tanto que aqui na própria Câmara havia o cargo de assessor jurídico, o cargo de procurador, que foram unificados e por aí vai. Então foi um avanço, sim, foi uma vitória nessa nossa tentativa que passou a se justificar com um concurso público, né, que deu uma legitimidade maior à carreira, de que ela tenha o tratamento que merece dentro da estrutura jurídica do município de Natal. Felipe Maciel, advogado atuante, professor universitário, assessor jurídico da Prefeitura e também o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB-RN, agradeço a sua participação no Tela de Justiça, por essa conversa tão agradável sobre o ensino jurídico, como também a atuação dos assessores jurídicos da Prefeitura. Eu que agradeço a participação, me coloco à disposição sempre que possível, estar aqui falando um pouco mais sobre a OAB e o ensino jurídico de uma forma geral. Estão abertas até o dia 11 de março as inscrições para o 13º Exame de Ordem Unificado. Esse exame é o primeiro a adotar a nova regra de aproveitamento. Com as alterações, o candidato que reprovou na segunda fase poderá reaproveitar o resultado da primeira fase e realizar novamente a segunda fase. As inscrições devem ser feitas no site www.oab.fgv.br. No próximo bloco eu converso com o advogado potiguar Emanuel Campelo, conselheiro do CNJ. Tela de Justiça, volta já. Tela de Justiça.